Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Adolfo Cleide e no vídeo de hoje eu quero falar com vocês acerca dos pontos maçoréticos. Sim, os pontos maçoréticos. Isso aqui eu quero falar dos pontos maçoréticos e se eles são realmente fermento feito pelos fariseus ou descendentes dos fariseus, ou seja lá o que for. Então, vamos a mais este vídeo, acompanhe até o final, deixa seu comentário e não se esquece que na descrição aqui você vai ter um curso de grego, né, meu curso de grego e também um bacharel em teologia, ok? Vamos ao vídeo. Eu fui assistir mais um vídeo desses defensores de Auschwitz aí, cara, desses caras que dizem que o nome de Deus é Yahweh e o nome de Jesus é Yahushua. Mano, e aí eu fui ver o vídeo do cara, não deu 30 segundos, o cara me solta uma coisa dessa, dizendo que os sinais maçoréticos são fermento. São fermento. Cara, ao ouvir isso eu falei, nem vou ouvir, cara, nem vou ouvir. Só simplesmente fechei o vídeo, vim gravar o vídeo aqui explicando pra vocês, porque sinceramente, o cara falar um troço desse, ele tem que apanhar com porrete, cara. O louco, Adolfo, por quê? Se nós hoje podemos ler o texto em hebraico com mais tranquilidade, é por causa dos sinais maçoréticos. Se ele pode estar gravando os vídeos dele lá, falando o que for, é por causa dos sinais maçoréticos. Por quê, Adolfo? Bom, vamos lá. Por que que os judeus decidiram, os judeus no início da Idade Média, decidiram inserir sinais maçoréticos na própria língua, né? na própria Bíblia? Por que que eles decidiram desenvolver sinais maçoréticos? É porque acontece o seguinte, os judeus, nossos amigos judeus, nossos irmãos judeus, historicamente falando, eles passaram por várias, eles foram expulsos da terra deles, eles foram levados para outras terras, né? Isso me fugiu o nome da palavra, né? Eles foram dispersados por outras nações, né? Deixa eu só procurar a palavra, que é o significado da palavra que eu quero trazer. Diáspora, fui procurar aqui a palavra diáspora, porque a palavra que estava na minha cabeça é dispersão, né? A dispersão judaica e a diáspora. Então você tem esse termo técnico para se referir a todos os acontecimentos, né? Ou a um acontecimento específico em que os judeus foram tirados da terra deles e levados para outras terras. O que acontece, irmão? Quando você é tirado da sua terra, e você vai para uma terra estrangeira, você aprende uma língua nova. Se o seu filho nasce lá, ele nasce falando a língua nova, a língua daquela terra. Então, por exemplo, os judeus, eles foram tirados de Jerusalém, de Israel, e foram levados para a Babilônia, ficaram 70 anos na Babilônia. Seus filhos, os netos, né, daqueles que foram levados, voltaram da Babilônia para Jerusalém, para Israel, eles voltaram falando aramaico. A língua dos judeus era hebraica, eles voltaram falando aramaico. Então foram falando hebraico e os netos deles voltaram falando aramaico. Tanto que Neemias, Esdras e Neemias tinham que traduzir a Bíblia para o aramaico para eles lerem. Hebraico e aramaico. Não é à toa que no primeiro século da era cristã, o Jesus e os discípulos falavam aramaico palestinense, porque que era o aramaico deles. Só que também houveram judeus que foram para outras regiões. Foram para o Egito, foram para Roma, foram para a Pérsia, eles foram dispersos. E eles aprenderam os idiomas dessas terras. Não é à toa que você tem um capítulo da Bíblia chamado Atos 2. Leia Atos 2 e você vai ver lá que anualmente se reuniam judeus de várias regiões que falavam vários dialetos, várias línguas diferentes. Entendeu? Então, o que acontece, meu irmão? O que acontece? Se você nasce, que nem para nós aqui é fácil falar português, porque nós nascemos falando português.
Para nós aprender inglês é muito difícil, tanto que menos de 5% da população brasileira fala inglês. Acho que menos de 3% da população brasileira é fluente em francês. Por quê? Porque não são as línguas maternas nossas. Nossa língua materna é o português. Então, para nós, falar português é fácil. Entender o português é fácil. Né? Simples assim. E o que acontece? Se a língua daquela nação era o hebraico, e aí os netos deles voltaram falando aramaico, e aí depois já houve a conquista dos gregos, e aí você tem influência da Grécia, você tem judeus indo morar no Egito, morar em Roma, aprendendo outros. O que acontece com a língua materna? Ela começa a se perder. Ela começa a se perder. A língua principal, o hebraico, começa a se perder. Porque os israelitas, eles permaneceram na linhagem judaica. Da linhagem judaica passou-se a ser uma religião em si, né? E tudo bem. Mas aí o que acontece? Primeiro século, destruição de Jerusalém. Mais uma diáspora. Os judeus, morrem milhares de judeus em Jerusalém. Os sobreviventes são levados como escravos e levados de um canto para o outro. Beleza. Então o que acontece? Aquela língua e aquela terra que era dos judeus de Jerusalém, aquele que era uma entidade política, ela passa para a mão de outras pessoas. Perfeito, isso aí é história. Isso é história. Por que eu contei tudo isso? Porque aí chegamos ao ponto. Os judeus estavam sem terra, eles foram banidos da terra deles pelos romanos. Então aprender o hebraico já passava a ser como segunda língua. Então era muito difícil. Se a gente pegar, você tem o hebraico sendo aprendido liturgicamente, e aí ele começa a se perder. Então começa-se a dificultar. Por quê? Porque o hebraico já não é mais a primeira língua, a hebraica é a segunda língua. E já na Palestina, no primeiro século, era o aramaico a língua falada, não era o hebraico em si. O hebraico ele podia ser falado por uma pessoa ou outra, mas ele era mais como uma língua litúrgica. Se eu tiver errado, por favor, comente aqui, e aí para que outras pessoas possam aprender com o seu conhecimento também, né? Porque não é só eu que construo conhecimento aqui no canal, tá? Eu só sou apenas o principal interlocutor aqui. Vocês também fazem parte deste canal. E aí, o hebraico ele não era mais falado, então o judeu ele tinha que falar grego, ele tinha que falar latim, ele tinha que falar persa e tal, aquele judeu que ele foi levado para a dispersação. E aí o que ele tem? Ele tem o texto hebraico. Ele tem um texto hebraico aqui. Pá. E aí ele vai ensinar para o filho dele, olha só, aí ele vai ensinar para o filho dele, ou ele vai levar o filho dele para a escola, para a sinagoga, para a escola judaica. E isso aqui começa a ser um pouquinho mais estranho. Por quê? Porque o cara está aprendendo falando grego na rua. Tá falando latim, tá falando persa, tá falando copta, entendeu? Tá falando qualquer outro idioma menos esse. Então, isso aqui, que se ele tivesse nascido em Israel, falando aquela língua cotidianamente, era fácil para ele. Não precisava de ponto, não havia necessidade. Ele lia com certa tranquilidade. Só que isso não é mais possível. Então, o que os professores, os rabinos do momento pensam? Vamos desenvolver uma maneira para que a leitura não se perca. Então, aí foi inventado as notas massoréticas, as letras massoréticas, para que se facilitasse a leitura das próximas gerações e a leitura escrita não se perdesse. Então, a pronúncia não se perdia por causa da pontuação massorética. Houve várias escolas, né? A escola de Ben Naphtali e Ben Nasher, acho que a que se destacou foi a de Ben Naphtali, se não me engano. Eu tenho que rever, vou ter que olhar no manual de crítica textual de novo para eu corrigir, mas se alguém puder já deixar a informação aqui. Uma das escolas se destaca e se torna principal na questão de copiar e transcrever a Bíblia hebraica entre os judeus. Entende? Então você tinha duas escolas ali no início da Idade Média, né, no século 3, século 4, e aí vai se ganhando corpo e a que permanece durante a Idade Média é uma delas. E aí todos os manuscritos que nós temos da Bíblia praticamente vêm dela. Né? O Codex Leningrado, o Codex Alepo, esse aqui
que é o texto Benheim, usa-se o sinal maçorético. E o sinal maçorético, ele é de grande ajuda para nós, principalmente para mim, para você. O sinal maçorético, posso dizer, ele é uma bênção. Por quê? Porque nós não temos uma mentalidade oriental. Então, para ler isso aqui sem pontuação maçorética, levaríamos muitos anos. E aí, com o desenvolvimento da pontuação maçorética, facilitou a leitura para mim e para você. Entendeu? É claro que depois de alguns anos de estudo, lendo com a pontuação maçorética, você consegue ler o texto sem a pontuação em si. Por quê? Porque você pega o jeito da língua, você pega a estrutura da língua. Só que se você tenta pegar a estrutura da língua sem a pontuação maçorética, você morre, você desiste. Por quê? Porque existem regras e regras subentendidas dentro da língua, dentro dos escritos hebraicos. Então, a pontuação maçorética, ela não foi inventada para esconder o nome de Deus, para isso, para aquilo. Não, pelo contrário, foi para que continuasse sendo lido com mais facilidade. Tanto que hoje você tem o reino de Israel, o Estado de Israel lá, criado depois da Segunda Guerra Mundial, em que você tem uma nação judaica em que as crianças aprendem o hebraico. Aprendem o hebraico. Então lá a língua foi reavivada na metade do segundo século, do século XX, foi reavivada. Então crianças hoje nascem falando o hebraico moderno, que é um pouco diferente do hebraico bíblico, mas nascem falando o hebraico, e aí eles aprendem na escola, leem no jornal sem pontuação maçorética. Não usam mais o quadrático, usam o cursivo, que foi um alfabeto desenvolvido por eles mesmos, por um pensador, por um judeu, e foi ensinado nas escolas e é o padrão para eles. Entende? Só que para você, para mim, que nós que somos ocidentais, crescemos numa cultura ocidental e por aí vai, para nós que estamos interessados apenas no hebraico bíblico, a pontuação maçorética, meu amigo, ela é uma bênção. E assim, achou ruim da pontuação maçorética? Então, arranca a pontuação maçorética e lê o texto sem a pontuação. Eu consigo fazer isso. Parabéns para você. Eu não consigo. Pô, tamo junto. Eu também não consigo ler o texto bíblico de maneira geral sem a pontuação maçorética. Para mim seria impossível. E eu também não tenho tempo porque minha área de estudo, minha área de foco é outra. Mas graças à pontuação maçorética, eu consigo ler o texto bíblico, eu consigo fazer tradução, eu consigo fazer conjugação. Entende? Aí eu vou sentar e vou ver o vídeo de um cidadão falando sobre o nome de Deus, sobre o nome de Jesus, e aí o cara já me lança uma dessa dizendo que a pontuação maçorética é fermento, cara, é fermento. Cara, o que a gente faz, velho? O que a gente faz? A gente tenta ouvir as coisas que a gente vê na internet, mas tem coisa que é absurdo, cara. E eu faço minha leitura devocional aqui, tô lendo, eu tô em Gênesis 26 aqui, cara, no hebraico, e eu fico pensando, cara, pô, todo dia de manhã eu vou ler uma passagem da Bíblia aqui sem a pontuação maçorética. Como é que vai pronunciar isso aqui, cara? Eu ainda fico em dúvida, assim, às vezes eu fico em dúvida se o Kametz aqui, ele tem o som de A ou se ele tem o som de O. Para mim eu já não estou tendo tanta dificuldade, mas ainda tenho uma dúvida. Às vezes eu troco lá eu tento entender aqui na leitura se o Shevá é sonoro, se o Shevá é mudo e tal. Mas isso me ajuda demais na leitura, porque como é que eu leria isso sem a pontuação maçorética? Então, aí eu ouço o cara dizendo que é fermento. Os caras desenvolveram a pontuação maçorética para que a leitura não fosse perdida. Oh Deus, tem misericórdia dessas pessoas, Senhor. Entendeu? Então, sabe, esse vídeo que eu estou compartilhando, mais uma indignação da minha parte, porque a pontuação maçorética ela é uma bênção para nós, para você que fala português. E certa vez um amigo meu falou o seguinte, um amigo meu, Thiago Santana, do canal Sotanar, ele disse o seguinte: Adolfo, se o cara tá achando que os maçoretas erraram, ao desenvolver a pontuação maçorética, eles erraram, cara, então esse cara tem que provar que ele sabe mais hebraico do que os caras que desenvolveram essa pontuação, meu. Então, tipo, o cara no século XXI
aqui no século XXI, que nasceu falando português, que começou a estudar o hebraico lá depois no período da vida, ele tem que provar que ele sabe mais hebraico do que um maçoreta que aprendeu hebraico, do que um judeu que aprendeu hebraico lá na Idade Média, lá no início da Idade Média. Que o cara era filho de judeu, ia para a sinagoga desde criança, que foi treinado para ser judeu, que foi treinado para ler o texto em hebraico, que lia o texto hebraico sem nota maçorética. Aí ele teve que desenvolver para facilitar a leitura. O cara tem que provar hoje que sabe mais hebraico do que esse maluco. Então, se você tem um cidadão no século XXI falando que o sinal maçorético é fermento, esse cara tem que me provar que ele sabe mais hebraico do que o maçoreta que inventou a pontuação maçorética. Ele tem que me provar. E aí, meu amigo, e aí você percebe que o cara não sabe porcaria nenhuma. Não sabe porcaria nenhuma, entendeu? Eu tô falando porque eu não sei hebraico mais do que o cara que desenvolveu a pontuação maçorética. Eu tô agradecendo o cara porque os caras, as famílias, os judeus que desenvolveram a pontuação maçorética, porque isso me ajuda na minha leitura, no meu devocional. Isso me aproxima mais do texto original. Pretendo um dia ler hebraico sem pontuação maçorética. Queira Deus, cara, orem por isso, para que eu consiga fazer isso, né? Mas, meu amigo, isso vai levar anos. Vai levar anos. Então, é tanta besteira que a gente ouve na internet, gente. É tanta besteira. É tanta besteira. É besteira atrás de besteira. E assim, existem besteiras que são falhas porque o cara não conhece um ponto. Agora um cara querendo pagar de professorzão, de corretor dos nomes disso, daquilo, meu amigo, o cara precisa comer muito arroz com feijão, cara. O cara precisa comer muita Torá em hebraico para poder pensar em alguma coisa, irmão. É um absurdo, cara. É um absurdo. E aí você olha pro vídeo do cidadão, o vídeo do cidadão tem 100 mil visualizações. Aí você olha para um vídeo como esse aqui, se bater 100 visualizações, cara, se bater 200 visualizações, eu vou estar glorificando a Deus. Entendeu? Então, é isso, cara. Que Deus nos guie na nossa caminhada e nos nossos estudos. Até o próximo vídeo. Tá? E não se esquece, caso quiserem aprender um pouquinho de grego, na descrição do vídeo tem meu curso de grego. Caso quiserem aprender um pouquinho mais sobre tudo isso que eu comentei aqui, faz o bacharel em teologia, link na descrição. Fui!